gente, prazer, o meu nome é Débora e hoje é dia 3 de abril de 2024. E agora eu não sei que horas são, mas já deve ser 1 hora por aí. E, bom, vou falar um pouco de mim pra vocês, né? Então, eu gosto bastante de artes, né? Recentemente eu tenho feito algumas atividades assim, sozinha mesmo, então eu tento pintar bastante, ou eu tô aprendendo a fazer uns bordados também. Eu gosto bastante de aprender línguas, tanto que eu tô fazendo aula de francês, né? Eu já sabia falar um pouco. Eu aprendi na escola, aprendi com a minha família e agora eu tô fazendo aula de francês pra conseguir melhorar, assim, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu escrevo, porque eu não sei escrever muito bem. E faz algum tempo já, faz alguns 2 meses que eu comecei a fazer aula com uma professora que é muito boa, inclusive. Eu gostei bastante da minha professora, que eu achei, né? O que mais? Eu gosto bastante de ler livros, então eu estou agora, nesse momento, eu tô lendo 2 livros. Eu tô lendo um livro de fantasia, que é a terceira edição, não, desculpa, não é edição, é o terceiro livro de uma série, que é... Eu não vou lembrar o nome agora, esqueci. Mas é daquela Sarah J. Maas, que fez Corte de Rosas e Espinhos. E o segundo livro que eu tô lendo no momento é de um autor chamado Napoleon Hill. E o nome do livro é A Lei do Triunfo. E eu tô ainda bem no começo desse livro, porém estou gostando bastante das ideias que ele vem propondo, sabe, durante o livro. E eu gostei, assim, o livro ele é organizado de um jeito um pouquinho diferente, né? Porque ele apresenta 16 lições, esse autor. 16 lições para o sucesso. E o começo do livro, ele apresentando algumas teorias, uma teoria, assim, sobre, assim, eu vou falar meio que é sobre o universo, porém não é exatamente sobre o universo. É que ele fala de como de alguns... Como é que fala? Esqueci o nome. Pera que agora eu tenho que pensar. Bom, são alguns nomes, assim, que ele apresenta para descrever uma teoria, só que aí o que acontece? Ele fala de elétrons, de átomos, de como que as coisas se comunicam no universo, sabe? Só que esse autor, ele já faleceu, né? Ele é do século XIX, se não me engano. Ou seja, um pouco, assim, a maioria da teoria que ele apresenta lá não é, assim... Eles acreditavam que era real naquela época, mas hoje em dia a gente sabe que não é. Então, né, é bom ter isso em mente quando está lendo. Porém, até é interessante entender um pouco, e eu acho que conforme... Eu ainda tô muito no começo. Conforme eu vou lendo o livro, eu vou entender um pouco melhor. E eu gosto muito de moda também, e
de skincare, essas coisas, de produtos e essas coisas. E eu adoro viajar, então eu pretendo, quando eu estiver viajando, fazer alguns vídeos sobre os lugares que eu vou, algumas dicas. E por último, eu acho que é importante vocês saberem de mim, é que eu tô me preparando pra estudar fora, né? Se tudo der certo, eu vou estudar fora. E então eu tô meio que... Eu já fiz o processo das applications, que são as inscrições nas universidades de fora, então talvez dê pra eu ajudar um pouco, né? Se alguém tiver dúvida e querer saber mais sobre como funciona esse processo do como que foi pra mim e talvez ter algumas dicas, né? Também posso tentar ajudar. Mas é isso. E agora eu vou falar um pouco, vamos partir dessa introdução para falar de alguns produtos que eu tenho usado pra minha pele, que eu tenho gostado. Assim, eu tenho a pele bem oleosa e muito delicada, né? Como vocês podem ver, eu tive uma relação alérgica a um produto que eu passei uns dias atrás, ou seja, não vou mais passar ele. Vou ter que tirar ele dessa rotina aí de produtos pra pele, mas eu vou falar alguns que eu tô gostando bastante, que eu tenho usado recentemente, tem feito bem pra minhas espinhas e tudo mais. E lembrando que eu paguei tudo, tá? Mas tudo bem. E teve alguns que eu ganhei de amigas, mas foi de presente de aniversário, então, enfim. O primeiro que eu tô gostando bastante é esse sabão aqui, da The Body Shop. E eu uso ele todo dia de manhã pra lavar o rosto. E é um sabonete, e eu gosto... O que eu gostei dele é que, assim, não tem aqueles sabonetes que eles secam demais a pele. E esse daqui, ele não faz isso. Ele tem... Eu não sei do que ele é feito, gente. Seaweed. Não sei. Enfim, não lembro o nome em português. Mas quando você passa e você enxágua, ele dá uma refrescância. Sabe quando você come menta? Aquelas bolinhas de menta da Halls? E depois você toma água e dá uma refrescância? Então, parece que a sua pele tá tendo uma refrescância dessa. Ai. Aí depois que eu passo isso, eu passo esse tônico secativo aqui da... Nossa, não dá pra enxergar nada, né? Da Adicos. Nossa, tá muito ruim aqui. E eu gosto... Assim, eu gostei bastante desse porque a minha pele sai muita espinha. Só que quando eu comecei a passar isso, tipo... Eu não sei explicar, mas parece que ele desinfeta a sua pele. Tipo, desinfeta, tira tudo, sabe? E eu passo de manhã e à noite. E, juro, ele me ajuda muito. A única coisa que eu, assim, que eu recomendo tomar um pouco de cuidado é que quando eu comecei a passar esse produto, tipo, eu passo ele na mão, depois eu coloco no rosto, espalho. As minhas toalhas começaram a ficar manchadas, tipo, meio que um pouco manchadas, clarificadas, sabe? E eu acho que é por causa do produto, porque ele deve ter alguma coisa que clareia assim. Então, eu recomendo, tipo, vocês não encostarem, tipo, em toalha ou em roupa, quando vocês forem passar ele, pra não manchar nada de vocês, né? Aí, o que depois eu tô passando também, de manhã que eu passo, esse negócio da The Body Shop também, que é um sérum, que fala que é um Daily Serum Concentrate. E eu gosto bastante dele porque ele tem um cheirinho bom e ele deixa... Sabe quando a pele fica meio, tipo, balançando assim um pouco? Então, exatamente, a pele fica desse jeito. E eu gosto bastante, eu coloco só isso daqui, né? Eu tiro, coloco e é suficiente pro meu rosto. E depois que eu passo
dessas coisas, deixo secar, eu coloco protetor solar. Aí eu uso esse daqui, por enquanto. Eu uso com cor, porque... como é que fala? Nossa senhora. Fica... sei lá, fica bom, eu acho. Tanto faz pra mim a marca do protetor solar. E eu gosto de usar com um pouquinho de cor, porque às vezes a minha pele fica muito vermelha, porque ela é bem sensível. E quando eu passo protetor com cor, fica menos vermelha, sabe? Não fica tão aparente. Aí eu gosto disso bastante. E à noite, eu uso esse negócio, esse sabãozinho aqui da Cetaphil, que ele também é bem bom. Nossa. E precisa focar. Esse sabão da Cetaphil. Não sei pra que serve, fala que é meio que pra acne. E eu gosto, aí faz bem pra minha pele. Passo isso e passo esse tônico de novo, se precisar, mas se não precisar não passo. E se eu tiver alguma espinha, eu tenho um probleminha com as espinhas que eu às vezes fico cutucando, mas eu tento não fazer isso. Só que aí, o que me ajuda bastante a não fazer isso, se vocês tiverem esse mesmo problema, é comprar esses adesivinhos, sabe? Esses mini adesivinhos, assim, pra colocar em cima da espinha. E aí eu coloco à noite e de manhã tá bem melhor, a maioria das vezes. Mas aí se não tá muito melhor, eu coloco de novo durante o dia, sabe? Aí fica lá durante o dia. E eu deixo algumas horas e depois eu tiro. E fica ótimo, sério. Gosto bastante disso. E é isso. Agora eu vou descansar um pouco. E daqui a pouco eu acho que eu vou cozinhar alguma coisa. Umas coisas que eu tenho que fazer. Yeah. Então, gente, agora eu vou entrar na aula de francês aqui. E eu já tô bem atrasada. Então, depois eu falo com vocês. E eu vou explicar um pouco sobre como eu faço as anotações e, enfim, por que eu faço aula de francês. Mas é isso, até daqui a pouco. Então, gente, chegou. Eu comprei como é que fala? Sabe aquela marca Esteris? Daquela Luana, acho que é da Luana Carolina, me falem se eu estiver errado. Comprei um caderno e com aquelas folhas reposicionáveis, sabe? E eu também comprei as folhas, né? Pra já deixar guardado aqui. Vamos ver como que é. Vamos ver, né? Se chegou, né? Se tava certo. Mas tô muito ansiosa pra receber essa caixa. Isso daqui, tipo, não demorou muito pra chegar, na verdade. Acho que... eu não lembro, mas demorou acho que uns 5 dias pra chegar. Bem rápido, né? Eu acho que tem umas coisas que demoram, sei lá, um mês. Algumas 2 semanas, assim. Então, acho que foi rápido. Olha a caixinha, que fofa. Achei muito linda. Vem um pouco amassado, mas normal, né? Vamos ver. Antes de abrir, faça um pedido. Ó, vou falar aqui. Antes de abrir, faça... Não dá pra ver, né? Não sei. Faça um pedido. Diz a lenda que se você fizer um pedido e guardar essa caixinha, ele se realiza. Então, vamos fazer um pedido, né? Pronto, fiz o pedido. Se realizar, eu vou ficar muito feliz, né? Ai, gente. Vamos lá. E, nossa, veio essas bagacinhas pra colocar, sabe, slime.
legal e vem no formato de S, tá vendo? De Asteris. Bom. Ai, eu acho tão fofinho. Tá, vamos ver. Deixa eu mostrar, né, pra vocês. Gente, é muito lindo. Ó, aí veio o refil aqui das folhinhas. Eu comprei esse quadriculado, essas folhinhas quadriculadas, porque... Ah, não sei, eu gosto de escrever nessas folhas quadriculadas. Sempre gostei, assim. Mentira, não é sempre, não. É que eu me acostumei a escrever nesse tipo de folha, mas depois que você se acostuma, fica bem bom. Eu acho que é até um pouco melhor do que naquelas normais, assim, sabe? Retas. E olha, eu comprei esse caderno aqui. Ai, pera, deixa eu tirar, né, daqui. Eu comprei o de... Como é que fala? Borboleta. Porque eu tava bem na dúvida, porque eu tinha gostado. Tem esses aqui que vem uns, tipo, uns animais na frente, sabe? Tem borboleta, abelha. E o que mais que tem? Libélula e uma joaninha. E eu gostei de todos, né? Mas eu tinha que escolher um. Aí, isso. E eu, tipo... Só que eu acabei escolhendo esse porque eu gostei da cor dele. Tipo, eu achei a cor bem bonita. É tipo um roxinho, sabe? E eu também gostei do que tá escrito atrás, que tá escrito Change can be a good thing. Então, que mudança pode ser bom. Então eu acabei escolhendo esse. E eu gostei bastante, porque eu nunca tive esses cadernos que dá pra, sabe, mudar, tirar a folha e colocar de novo. E também eu gostei que as linhas não são escuras. Aqui, nem sei se dá pra ver aqui, mas tem as linhas, só que elas são clarinhas. Eu acho que fica bem bonito na hora, tipo, que vai escrever, sabe? Enfim, estou muito feliz com esse meu caderno novo. Vocês também são meio doidos por papelaria, coisa de papelaria? Porque eu adoro comprar caderno, caneta, um monte de coisa assim, sabe? Mas enfim, né? Bom, então, gente, eu já almocei e eu comi umas coisas. Comi salada, batata doce e um pedaço de omelete. Estava gostoso. E, assim, agora eu vou voltar, né, ao assunto da aula de francês, que já acabou faz tempo. E, assim, primeiro vou explicar mais ou menos como eu faço com o meu caderno, tipo, como que eu organizo, assim, mais ou menos as minhas anotações, o livro que eu uso e tudo mais. E depois eu vou explicar um pouco sobre o que eu aprendi hoje, porque nós falamos sobre a Páscoa e o 1º de abril, como que surgiu, assim, o símbolo do coelho da Páscoa. E a gente falou sobre várias teorias e também sobre como o 1º de abril surgiu, né, onde, enfim. Foi super interessante, assim, eu gostei bastante, mas... Então, eu uso, assim, um caderno normalzão mesmo pra fazer, pra ter as minhas anotações. E eu gosto muito desse, porque, sei lá, gente, é que é muitas pessoas, quando nós estudamos, tipo, kkkk, cry. Mas, enfim. Aí, o que eu gosto de fazer é assim, geralmente, tipo, tenho assim em francês, né, e algumas anotações. Só que aí, o que eu faço? Geralmente, eu não escrevo durante a aula.
Porque, assim, a maioria das coisas que eu vou aprender durante a aula vai ter no, sei lá, vai ter no material, sabe? Vai ter no livro, vai ter no vídeo que a gente estiver vendo. Então, assim, eu não preciso ficar anotando as coisas que tem no livro ou que vai ter no vídeo, porque eu posso rever se eu precisar, enfim. E acaba me confundindo um pouco quando sabe, eu tenho que escutar e escrever ao mesmo tempo coisas que já estão ali, sabe? Porque acaba, tipo, às vezes eu fico mais preocupada em escrever do que, às vezes, prestar atenção ou entender exatamente o que a professora tá explicando. Então, assim, o que eu escrevo durante a aula, às vezes, é vocabulário, porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, teve uma vez que a gente tava lendo um texto e eu não sabia o que essas palavras significavam, sabe? Então eu escrevi vocabulário e escrevi as palavras. Então, geralmente eu faço isso. E se eu não faço aqui no caderno, eu acabo escrevendo direto no livro. E o que eu também faço é grifar. Então, se a gente tá lendo algum texto sobre, sei lá, algum tópico que nós vamos conversar depois, sabe? Aí eu gosto de grifar o que é importante, sabe? O que eu acho importante. Então, por exemplo, nessa página aqui, tá vendo? A gente falou sobre as grandes tendências do urbanismo do futuro. Aí tem o textinho, enfim. Aí, aí eu gosto de separar as cores. Então, o que tá de rosa, tá vendo? É vocabulário. Aí eu pego, aí eu, assim, ou eu escrevo do lado, grifo de alguma cor e escrevo do lado o significado, ou eu faço um asterisco com um número, tipo, asterisco, aí 1. Aí eu vou numa página mais, numa parte mais, assim, livre do livro, escrevo asterisco, aí eu coloco o significado, sabe? E alguma explicação, enfim. E de outra cor é o grifo que eu acho importante. Mas, aí beleza. Aí tem essas aulas que são mais de leitura, de discussão, enfim. Aí aquelas aulas que às vezes são mais gramaticais, enfim, o que eu tendo a fazer se tem algum ponto muito específico da gramática que eu preciso me lembrar e que às vezes que talvez eu vá esquecer se eu for olhar o material de novo, eu não vou conseguir entender ou me lembrar, ou enfim, não tá escrito. Aí eu pego e escrevo, mas eu escrevo bem, tipo, rapidinho mesmo. Por exemplo, aqui eu acabei escrevendo numa folhinha assim, mas eu coloquei assim, ó, os possessivos. Porque tem uma coisa aqui, quando uma palavra começa com uma vogal, tipo, e o pronome possessivo, tipo, do meu, precisa ser masculino sempre, porque o pronome possessivo masculino é mon, com N, e o pronome possessivo feminino é ma. Só que aí tem que fazer a liaison, tem que colocar... A few moments later. Bom, gente, voltando à discussão, o pronome feminino é ma, né? Não lembro onde eu parei direito. Mas aí, pra fazer essa liaison, que é pra meio que a frase ficar mais fluida, não pode ter vogal antes de vogal, sabe? Então, aí, por exemplo, isso eu não ia lembrar. Então, eu escrevi rapidinho, assim, explicando. Só que aí, quando são coisas bem maiores, por exemplo, tem
uma parte que a gente fez, né, que eu estudei, que é expressões para exprimir a causa. Só que aí tem um monte de conjunção e jeitos que você tem que complementar isso. Então, sabe, fica assim, fica bem mais longo. Então, quando tem essas coisas que eu também preciso me lembrar, só que são muito mais longas, eu primeiro presto atenção na aula, e depois, quando a aula acaba, enfim, durante a semana, ou mesmo bem depois da aula, eu pego e eu anoto. Aí eu aproveito, porque isso, eu já vou anotar, né, o que já ajuda, pelo menos eu gosto de anotar as coisas porque me ajuda a lembrar. E eu já tô revisando o que eu aprendi na aula. Então, ajuda bastante. É assim que eu geralmente faço com as minhas anotações das aulas que eu tenho, sabe, de francês. E o livro que eu tô usando é esse daqui, Défi. E eles têm vários, né? Tem o Défi 1, 2, 3, 4, não sei se tem 5, mas enfim. E eu tô gostando bastante desse livro porque, assim, ele não são, sabe, só aqueles livros que tem coisa de gramática ou que é meio entediante os tópicos que eles abordam. Tem tópicos bem interessantes e geralmente os tópicos que aparecem aqui é possível complementar com algum vídeo que você vai achar na internet, sabe? E tem bastante texto e assim, eu gosto porque, por exemplo, são tópicos que vai agregar uma discussão, sabe? Então, por exemplo, teve esse texto aqui, ó, La Revanche d'une Moche. É um texto que fala sobre... assim, ele mostra... Tem uma cidade que, se não me engano, é na Bélgica e... Não. Perto da Bélgica ou na França, gente, eu não me lembro mais. Mas chama Charleroi. E essa cidade foi eleita uma das cidades, assim, a cidade mais feia do mundo. Ou seja, deve ser horrível, né? E a gente viu um vídeo mostrando a cidade, tipo, meio que um tour, assim, pela cidade, realmente. Muito triste essa cidade. Só que aí nesse texto, eles falam que a cidade tá tendo um projeto pra se revitalizar, sabe? Pra não ser considerada a mais feia do mundo. Então tem implementação de novos prédios, tem implementação de mais museus, de natureza, enfim, sabe? Essas coisas. Então ele discute um pouco isso e aborda. Também teve aqui, né, foi bem... Ups, desculpa. No começo teve a apresentação de vários poemas, né? Então, aí, os poemas, se você gosta, né, eu gosto, mas de poder interpretar a língua, interpretar o que aquele poema tá falando, e ele era... esses poemas que apareceram aqui são de poesias urbanas, então eles falam, sabe, sobre a cidade, o que aquele poeta sentiu naquela cidade. Então, sabe, por isso que eu tô gostando bastante, assim, desse livro. E eu tô achando muito interessante. E eu comprei numa livraria que eu tava passeando e eu vi, eu falei, vou comprar, porque eu tenho um livro online também, mas eu prefiro o livro físico, que eu acho melhor, porque dá pra escrever, anotar as coisas mais rápido. E é isso. E aí, falando agora um pouco sobre como que foi a aula de hoje, que eu gostei bastante, a gente conversou sobre como surgiu não como surgiu a Páscoa, mas o símbolo do coelho, porque que
veio, né? Por que a Páscoa tem esse símbolo do coelho. E, bom, uma das teorias que a gente meio que discutiu é que o coelho, assim... Nossa, pera, esqueci, mas enfim, o que eu ia falar? Tem algumas teorias. A primeira teoria, que é talvez um pouco a mais bobinha, digamos, é que tinham algumas crianças, né, que elas estavam durante a Páscoa vendo os ovos e elas viram um coelho, tipo, andando naquele meio, assim, como se elas achassem que que o coelho estivesse levando os ovos. E por conta disso, as crianças começaram a criar um rumor, assim, de que o coelho era quem tava trazendo aqueles ovos pra família, né? Ou pras crianças, enfim, porque, na verdade, tem esse ovo de chocolate. Porém, antigamente, as pessoas davam os ovos, assim, de galinha mesmo, sabe? Ou não sei, de outro animal, pra simbolizar, assim, essa nova vida, essa renovação, esse recomeço, sabe? E elas também acabavam pintando, assim, muitas vezes em algumas... Eu acho que não todos, mas tem uma cultura em alguns lugares de pintar os ovos, que é pra poder... Como é que fala? Deixa mais bonitinho, aí não dá o ovo só, o ovo branco, né? Aí, a outra teoria é que tem uma deusa chamada Eucheron. Gente, desculpa, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas depois eu coloco aí o nome certinho. Só que essa deusa é uma deusa é a deusa da primavera, né? Foi considerada a deusa da primavera. E o começo da primavera, assim, geralmente... lá na Europa é o final do inverno, né? Porque o inverno é bem frio. Então a primavera é tipo o começo da o começo da fertilidade, sabe? Da vida, enfim. E essa deusa representa isso. E só que aí eu acho, se eu não me engano, essa deusa, ela, assim, é deusa da fertilidade, só que ela também tá relacionada com os animais, enfim, com a natureza. E eu acho que gente, aí eu já não sei, tá? Mas o símbolo dela também é relacionado com o coelho. E por conta disso que as pessoas relacionaram o coelho com o começo, sabe, de abril, que é o começo da primavera, pra, enfim, demonstrar isso. É por isso que o coelho veio pra cá. E tem a última meio que teoria, eu não me lembro muito bem, tá, gente, de como é. Mas tem um desenho, digamos assim, um símbolo, que em alemão se chama Dreihasenbild, que é o desenho, a imagem dos 3 coelhos. E eu vou tentar colocar aqui como que é essa imagem. Mas aí tem 3 coelhos e as orelhas dos coelhos formam um triângulo, né? E esse triângulo, né, esse símbolo, ele representa longevidade, se eu não me engano, meio que vida eterna, sabe? E eu sei que, assim, esse desenho, na verdade, dos coelhos, ele era da China, ele veio da China pra Alemanha, e só que aí ficou conhecido mais como um símbolo alemão, mas ele veio da China. E também é um dos motivos pelo qual talvez tenham escolhido os coelhos, né, como símbolo, assim. E agora sobre o 1º de abril, que eu também achei isso muito interessante,
que eu não sabia de onde tinha vindo o 1º de abril, como que surgiu, porque que era considerado o dia da mentira, né? Então, o 1º de abril, ele surgiu na França no século XVI. E o que acontece? No século XVI, ainda, a França era dividida em várias, assim, como hoje, né? Dividida em várias regiões, só que eram regiões diferentes, certamente, das que eram hoje. E o que aconteceu? Naquela época, não tinha, assim, um horário para todos. Eles usavam um calendário, que eu não me lembro o nome, mas era um calendário diferente. Então, às vezes, os horários e as datas eram um pouco diferentes para cada região, sabe? E aí, se eu não me engano, o rei Charles VI, ele pegou e falou que a França ia agora adquirir o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente tem hoje, né? Falando que, então, o 1º dia do ano mudaria para 1º de janeiro. E naquela época, o 1º dia do ano era 1º de abril. Só que como as pessoas, assim, a maioria não tinha muitos meios de comunicação, não tinha celular, não tinha rádio, essas coisas, as pessoas comunicavam por cartas, mas quem tinha acesso à leitura e a papel eram as pessoas mais ricas. Então as pessoas mais pobres, a maioria da população, não tinha acesso a isso, eles não tinham acesso a essa informação. Então elas receberam isso que a data, o 1º dia do ano tinha mudado, meio que por um telefone sem fio muito grande, pelo país todo. E, assim, imagina, né? Os caras falam, não, o rei mudou a data do ano, do 1º dia do ano. Aí as pessoas vão ficar, tipo, você tá doido? Como assim? Sabe? Então elas não acreditaram nisso no começo. E por conta disso, meio que foi chamado foi o dia da mentira, porque 1º de abril era o 1º dia do ano. Aí eles ficaram, não, você tá mentindo, sabe? E um outro fato interessante sobre o 1º de abril é que, como era o começo da primavera, muitas pessoas davam peixe de presente pra, sei lá, sabe, a família, os amigos, pra talvez simbolizar, sabe, esse recomeço, assim, do ano, que vai até sabe, se relaciona um pouco com a Páscoa, né, que é esse recomeço, esse renascimento, enfim. Só que, como tinha mudado o 1º dia do ano, o que aconteceu? Aquelas pessoas que, assim, que não acreditavam que o 1º dia do ano tinha mudado, meio que eram zoadas, porque assim, as pessoas pegavam e colavam um peixe não sei se era de papel, mas enfim, colocavam tipo um desenho de um peixe atrás das costas delas, sem elas saberem. Então, como uma forma meio que também de zoação. E é isso. Muito, muito interessante, né, gente? O que vocês acham? Inclusive, assim, eu não sei se eu expliquei tudo direitinho, mas se vocês souberem de alguma coisa que eu falei errado, ou se vocês souberem de alguma outra teoria, né, me falem. Eu gosto muito de saber dessas coisas, sabe, esses fatos, assim, meio que, não é aleatório, mas esses fatos culturais, sabe, eu acho super interessante. Adoro, mas Bom, gente, daqui a pouco eu vou sair, porque eu tenho uma aula de direção. E então, acho que falta 30 minutos, mais ou menos. Então eu vou mudar de roupa. Na verdade, eu só vou mudar essa camiseta aqui, vou colocar uma outra. E vou arrumar a bolsa.
Então, gente, agora eu vou dar uma arrumadinha no cabelo. Eu vou pentear, né, porque também ele não tá muito bem penteado. Eu tenho que lavar o cabelo também. Então, vou colocar esse negócio aqui que eu comprei na internet. Dá pra ver? Não sei. Mas é bem bom, inclusive. Ele tem um cheirinho gostoso, eu acho. Aí eu passo sempre um pouquinho. Aí eu passo na ponta quando meu cabelo não tá muito bonito. Aí depois que eu passo na ponta, assim, eu passo um pouco assim, mais pra cima também. Aí eu venho e faço um rabo, uma trança ou uma coisa do gênero, sabe? Mas aí uma coisa que eu tava pensando esses tempos, eu fico pensando bastante. Sobre como às vezes o medo paralisa a gente, né? Porque não só o medo, tipo, o medo de alguma situação, né? Mas o medo de errar, sabe? Também. Que às vezes é muito perigoso para as pessoas, né? Porque não perigoso, mas é ruim, porque assim, eu penso bastante nisso, né? Às vezes, tipo, a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente quer, porque a gente tem medo que a gente não faça tão bem, ou que não vai sair do jeito que a gente quer, ou que a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de ser julgado, né? Isso acontece bastante. Só que às vezes esse medo, primeiro, que ele nem vai ser, não é às vezes sempre o medo racional, porque a gente fica, mas eu tenho medo que essa pessoa vai me julgar, eu tenho medo que dê errado. Assim, você não sabe se vai dar errado ou se tal pessoa vai te julgar, porque você ainda não fez, né? Então, você tá presumindo que vai acontecer antes de você fazer alguma coisa. Então, acaba sendo um medo irracional, né? Mas, além disso, o que eu também falo disso, penso que, assim, não é só um medo irracional, como é um medo, assim, que vai te deixar pra trás. Porque se você vai ficar pensando toda hora, não, ou vai deixar de fazer as coisas porque você tem medo de errar, porque você tem medo que alguém faça tal coisa. Gente, tipo, ninguém é perfeito, primeiro. E a maioria das pessoas erram, né? Bem normal, errar é humano. Mas a gente tem esse medo porque, como é que eu falo? Pelo menos eu, às vezes, tenho esse medo porque eu quero ter o controle sobre as coisas, sabe? Eu não gosto de sair do controle, perder o controle, porque aí eu não sei como que eu vou lidar com aquela coisa. Mas, assim, né? A gente nunca vai ter controle sobre nada. Eu acho que é importante sempre, como é que fala? Tentar colocar isso na nossa cabeça, ou pelo menos ficar treinando, sabe? Tipo, porque às vezes a gente percebe racionalmente que a gente tem alguma coisa, ai, nossa, eu sempre deixo de fazer as coisas porque eu tenho medo de errar. Você racionalmente sabe disso, mas você não consegue mudar, assim, porque não é fácil mudar de uma hora pra outra. Você sabe, só que aí você não sabe como que você vai fazer pra mudar
padrão de comportamento que você tem. Mas é importante, tipo, já dar o primeiro passo de tentar perceber isso. Se isso acontece. Porque acabando ou não, pode ser prejudicial pra você, né? No futuro, tipo, e também no presente. Porque você vai deixando de fazer as coisas que você gostaria de testar, que você gostaria de... que talvez você tenha prazer em fazer certa coisa, porque... Só que aí você não faz porque... você tem medo de errar, você tem medo de não ser bom. Mas também, né? Ninguém é bom, ninguém nunca vai ser bom o suficiente. Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém pior. E não é todo mundo sabe tudo também. Às vezes, e você nunca vai, tipo, você não nasceu bom em alguma coisa, né? E por isso que é importante treinar, assim, mesmo que você tenha medo, tipo, de treinar, ter esse pensamento, né? De tipo, não, eu vou fazer mesmo que eu esteja com receio, mesmo que eu não tenho medo que as pessoas me julguem, eu tenho medo que não vai funcionar, porque às vezes pode acabar funcionando. E é muito provável também que às vezes as coisas funcionem. Porque se você tenta, tudo bem, você pode falhar na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas toda vez que você vai falhar, você nunca vai falhar do mesmo jeito. Talvez, tipo, na primeira vez eu vou falhar de um jeito. Só que aí na segunda vez que eu falhar, eu não vou falhar do mesmo jeito que eu falhei da primeira, eu vou falhar melhor. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas... bom, sei lá, né? Tava pensando nisso. Olha, eu fiz aqui o cabelo, eu fiz esse... Esse aqui tá bem estranho agora, tá bem duro, mas... se, tipo, eu der uma mexidinha assim, melhora, sabe? Pera. Aí fica esse rabinho legal. E eu passei também esse óleo, que é da mesma marca daquele creme lá que eu passei. E ele é bem bom também. Ele é bem cheiroso. Mas é isso, gente. Tô indo.